Olá! O ex-presidente Michel Temer e o amigo dele, João Lima Filho, devem voltar à prisão. O Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro suspendeu o habeas corpus que libertou em 25 de março os dois acusados de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O Supremo Tribunal Federal decidiu que as assembleias legislativas têm o poder de anular prisões de deputados decretadas pela Justiça. A votação foi apertada. Depois da discussão iniciada ainda em 2017, o presidente do STF, Antônio Dias Toffoli, mudou o voto dado há 2 anos. Nesta edição, vamos repercutir esta decisão do STF. Você vai ver ainda. Bacia do Rio Pardo com risco de contaminação preocupa a Comissão de Meio Ambiente. Pescadores do litoral norte reclamam de plano estadual de manejo. CPI que vai investigar as universidades públicas define relator depois de muita discussão. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. E a Justiça determinou agora à noite que o ex-presidente Michel Temer volte para a prisão. A decisão foi tomada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio de Janeiro, o qual revogou o habeas corpus de Temer e também de João Batista Lima Filho, o coronel Lima, amigo de Temer. O ex-ministro e ex-governador do Rio, Moreira Franco, e outros 5 acusados no processo tiveram o habeas corpus mantido. Eles são acusados pela Lava Jato de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a gestão das universidades públicas se reúne pela primeira vez. O relator da CPI foi nomeado depois de muita discussão. A maioria dos itens eram requerimentos do próprio presidente da CPI. 4 convites para que os reitores da USP, Unicamp e Unesp compareçam na comissão foram aprovados por unanimidade. Para o deputado Wellington Moura, os trabalhos desta primeira reunião foram produtivos, apesar de ter sido interrompido várias vezes por discussões e muita gritaria. Foram intensos, calorosos, mas que vão se tornar cada semana muito bem aproveitados. Eu acho que isso que é importante a gente falar. Eu acho que o debate vai haver. O deputado ficar nervoso, outro ficar querer debater mais exaustivamente, falando mais alto. Isso aí sempre vai acontecer aqui na Assembleia. Mas o que é importante é a gente votar os requerimentos e a gente pôr em prática a CPI. O presidente não quis revelar o conteúdo, mas apresentou uma pasta com dezenas de denúncias contra as universidades públicas do estado. E, diante disso, a gente hoje já apresentou a relatora oficial, que é a Valéria Bolsonaro, os subrelatores, que cada um vai fiscalizar uma das questões que estão sendo debatidas em relação a esta CPI e vai ser importante para casa. Pediram vistas de alguns requerimentos, outros foram aprovados, modificados, até em relação a quantos anos nós vamos investigar, que estava de 5, um pediu 10, então sugerimos todos e aprovamos que sejam 8 anos que serão de investigação. Vamos pedir agora, convidamos os 3 reitores, foi pedido vistas, mas depois a deputada entendeu que se ela quisesse acrescentar alguma outra especificação que queira se investigar, a deputada Bebel vai pedir a parte, para que até possa acelerar os trabalhos, os reitores possam vir, trazer as explicações. Eu acho que vai ser importante aqui para casa, essa CPI é a que está sendo mais falada, toda a imprensa falada em todo o estado de São Paulo e no país. Ainda foram aprovados outros 5 requerimentos, solicitando documentos de remunerações de funcionários das universidades. Na mesma reunião, a deputada Valéria Bolsonaro, do PSL, foi nomeada relatora da CPI. Olha, o nosso trabalho está muito focado no que está errado lá dentro, ou que possa estar errado lá dentro. Como o deputado Wellington mostrou, ele já tem uma pasta enorme de coisas que vem recebendo, de reclamações, pessoas descontentes. Eu também já tenho uma pasta imensa, né, de pessoas conversando com a gente, falando, olha, isso está errado, por que acontece isso? Porque a gente, o que mais me espanta é você entrar na transparência, por exemplo, que está aí pelo Google, você consegue, e você tem lá salários de R$70 mil, R$65 mil. A gente quer saber quais são os critérios para que essas pessoas consigam receber um salário desse, sabe? E a gente tem até uma certa... A gente fica com uma certa
pena desses alunos que acham que nós estamos fazendo um trabalho contra eles. É justamente o contrário. O que a gente quer é que essas pessoas que estão lá sugando o dinheiro da universidade saiam e que esse dinheiro seja reaproveitado para os alunos, para que cheguem para os alunos. Está cheio de professor que não dá aula, que quem dá aula é doutorando, mestrando, porque o professor está viajando, fazendo pesquisas intermináveis, né? Que a gente nunca sabe quando que essa pesquisa vai acabar e qual é a aplicabilidade dela. A bacia do Rio Pardo está sob risco de contaminação por rejeitos radioativos. A região de Ribeirão Preto está em alerta com a ameaça de rompimento de uma barragem na cidade mineira de Poços de Caldas. Os deputados da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável discutiram o assunto na reunião desta quarta-feira. Os projetos de lei receberam pedido de vista e um foi aprovado. O projeto 773 de 2017, de autoria da deputada Beth Saão, do PT, que pretende criar o Programa de Saúde Pública Veterinária itinerante no estado de São Paulo. O relator do projeto foi o deputado Luiz Fernando Teixeira, do PT. O deputado também reforçou a importância do ofício 285 de 2019, que solicita informações em relação à barragem de rejeitos radioativos localizada em Poços de Caldas, Minas Gerais, que podem causar contaminação na bacia do Rio Pardo, em São Paulo. Eu pedi um destaque para essa situação, para que a gente pudesse autuar e acompanhar, que fosse determinado um relator para esse processo e a gente pudesse pensar em apartado, em nos organizarmos, a Assembleia Legislativa de São Paulo, né, para, com técnicos nossos, fazer vistoria nessas barragens, chamar a atenção do Ministério Público para que ele verifique a situação dessas barragens, porque fica claro que ou nós vamos nos antecipar a esses problemas, ou a cada dia, a cada ano, será noticiada uma nova tragédia no nosso país. Outro tema discutido no encontro foi a qualidade da água no estado de São Paulo. A deputada Mônica Seixas, da bancada ativista, trouxe para a discussão a importância das políticas públicas que tratam da preservação das águas e tratamento de esgoto. A gente tem muitas cidades interior adentro com dificuldade de abastecimento de água. Falta água? Não falta água no estado de São Paulo. A água não mudou de estado, não foi para a China, não saiu daqui. Ela só está poluída. E esse sim é um problema que a gente tem que se debruçar, porque a gente tem uma legislação omissa que permite que as companhias privadas, concedidas ou estaduais e municipais tenham permissão de jogar esgoto não tratado nas águas que a gente poderia beber. Então a gente precisa avançar em legislação e num compromisso geral do Estado em preservação das águas que a gente já tem. O presidente da comissão, o deputado Caio França, do PSB, falou sobre o plano de trabalho que pretende realizar ao longo do ano. Nós teremos aí um tripé de ações que os deputados vão também trazer sugestões de temas, vamos fazer visitas sugeridas pelos deputados. Eu tive recentemente agora num seminário falando de mobilidade urbana sustentável, que é um tema muito atual com relação aos aplicativos que fazem com que as pessoas não precisem tirar os seus carros da sua casa para poder se movimentar. Enfim, tudo isso são temas que na Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável nós vamos nos dedicar. A Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento realizou a primeira reunião desta legislatura. As emendas ao orçamento do Estado, apresentadas pelos parlamentares, mas ainda sem recursos liberados pelo governo, foi um dos termos tratados. Na pauta do dia, 6 itens. Quase todos receberam pedido de vista, como a solicitação feita pelo deputado Paulo Fiorilo, do PT, de ouvir Henrique Meirelles, secretário estadual da Fazenda e Planejamento, para prestar informações detalhadas sobre dados orçamentários do governo paulista. Nós propusemos o convite ao secretário Meirelles, porque nós já estamos terminando o mês, terminamos abril, já estamos indo para metade de maio, e o secretário precisa falar com a comissão sobre a questão orçamentária,
dizer o que o governo está pensando, dizer por que congelou do jeito que congelou, tem que falar do déficit. Os deputados da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento vão averiguar os motivos de negativa para a liberação de emendas impositivas enviadas pelo Legislativo ao governo paulista. O ofício foi enviado pelo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Cauê Macris, do PSDB, que apresentou 2 listas de emendas parlamentares impositivas que necessitam de reajustes. O presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, o deputado Wellington Moura, do PRB, se comprometeu, junto com os demais parlamentares, a verificar a situação. Vamos avaliar aqui na comissão quais são os impedimentos técnicos que houveram do governo em relação às emendas. Então, por ser um valor muito alto, que é de mais de 60 milhões de reais, então os deputados enviaram suas emendas ali para as cidades, para os municípios, para as regiões que eles fazem o trabalho político e o trabalho de crescimento do município. Então, eu acho que nada melhor agora do que nós vamos tomar essa responsabilidade em ver como que estão essas questões. A comissão aprovou ainda o projeto de lei do deputado Teonílio Barba, do PT. Ele propõe a criação de espaços públicos para venda de alimentos produzidos pela agricultura familiar e grupos de economia solidária. Plano de manejo sustentável gera reação no litoral norte. O plano estadual tem o objetivo de proteger e organizar a pesquisa e a pesca na região. Mas os pescadores afirmam que o projeto compromete o futuro da profissão. Os representantes dos 45 mil pescadores paulistas foram ouvidos numa audiência pública aqui na Assembleia Legislativa. Pescadores, representantes de colônias, federações, associações e vereadores debateram o plano de manejo da área de proteção ambiental marinha do litoral norte. A gente precisa realizar um plano de manejo democrático, onde participe os municípios, os representantes dos municípios, o governo do estado e os pescadores, evidentemente. E essa casa, esse parlamentar, vai interceder, intermediar isso aí, dialogar com essas pessoas para que a gente consiga fazer um plano de manejo e regulamenta essa situação, porque lá naquela região tem 2 fontes de renda. Uma é o turismo e a outra é a pesca. Então nós queremos regulamentar isso. A sequência é que a gente vai poder pescar em vários lugares, que é lugar de pesqueiro. É onde a gente pesca hoje. Entendeu? Tanto lá do Ibatuba, Caraguá, Ilhabela, São Sebastião, as áreas que estão no plano de manejo são áreas que a gente pesca. Que já tem proibido, já sobrou pouco lugar, né? E agora com isso daí vai ficar pior, muito pior para a gente. A preocupação em proteger o meio ambiente é bastante atual e sempre muito importante. Porém, as sanções penais para esse tipo de proteção têm gerado preocupação entre os pescadores. O ato tendente à pesca também foi discutido durante a audiência pública. Nesse formato que tem esse plano de manejo aí, várias coisas, né? O primeiro é o pescador não poder armar uma rede na costa. A gente não tem como um barco da pesca artesanal sair para confrontar mar aberto com os grandes navios, os grandes barcos pesqueiros. Então isso aí já é uma coisa que afronta a pesca artesanal. Pelas condições que a gente tem de trabalho, não tem como trabalhar. Isso impactua diretamente na vida do pescador, dos seus familiares, que depende dessa pesca, depende do trabalho de cada pai, cada mãe de família que sai para o mar para poder pescar. No plano de manejo, ele tem que ser colocado porque o pescador possa passar naquela área, sair e voltar com o seu pescado, sair da praia e voltar para a praia de novo. É isso que é a preocupação do pescador. E isso a APA tem que colocar. Como no gerenciamento costeiro já tem, nós queríamos que fosse colocado também dentro da APA Marinha. De acordo com o deputado Dr. Jorge do Carmo, do PT, a frente parlamentar terá um papel relevante para que a pesca artesanal não seja extinta no estado de São Paulo. Essa produção artesanal, isso é gerações para gerações. Muitos anos isso acontece. Então nós não podemos deixar além da ideia, a cultura e também a necessidade dos pescadores, da sobrevivência dele, porque isso é fonte de renda. A gente não pode deixar essa ideia morrer. Por isso esse parlamentar estará imbuído em defesa dos pescadores daquela região e do estado de São Paulo. E a deputada Marina Elô, da Rede, é a convidada para o Café no Parlamento desta quinta-feira, às 9 da manhã.
Tem água com gás no nosso Café no Parlamento com a deputada Marina Aelou, da Rede de Sustentabilidade. Que história é essa, deputada, para contar para todo mundo? Eu chamo a senhora para tomar um café, a senhora toma água. Eu amo café, mas já tomei muitos hoje. A próxima vez eu tomo café e hoje uma aguinha com gás. Uma aguinha, mas o papo não é esse aqui não, gente. A gente vai falar sobre mutirão legislativo, não é isso? Dá só uma palhinha do que é, deputada. Participação política. Como a gente pensa formas inovadoras para as pessoas participarem da política aqui na Lesp. Tá aí. Café no Parlamento amanhã é com a deputada Marina Aelou. Você não pode perder, hein? A Comissão de Transportes e Comunicações avalia o projeto de redução de impostos do governo estadual às empresas aéreas. A renúncia fiscal é de cerca de 300 milhões de reais. Na primeira reunião da Comissão de Transportes e Comunicações, 14 itens foram para votação. 9 foram aprovados e 5 tiveram pedidos de vistas. O presidente da comissão, o deputado Ricardo Madalena, do PR, fez uma avaliação, um balanço desse primeiro encontro. Tratamos de diversos temas que é importante para a nossa população do estado de São Paulo, que é o desconto dos 25% que hoje recolhe ICMS das empresas aéreas no querosene para 12%. Nós estamos aqui convidando os proprietários das empresas aéreas do estado de São Paulo para que justifique este benefício que o governo está cedendo a eles. Então, acho de suma importância os requerimentos aqui feitos pelo deputado Vinícius Camarinha, que na sequência, provavelmente na semana que vem, já estamos ouvindo as pessoas que fazem parte das companhias. O deputado Vinícius Camarinha, do PSB, membro da comissão, também quer entender melhor o projeto de lei que traz redução da alíquota do ICMS nas operações de querosene da aviação. O governador mandou para essa casa um projeto de lei reduzindo impostos da querosene da aviação civil. Ou seja, esse setor vai ter um benefício de 300 milhões de reais. E nós queremos saber das empresas aéreas qual é a contrapartida deles em prol desse benefício, em razão desse benefício. Nós estamos defendendo o interesse da população. A população tem que ser melhor atendida, tem que ter um retorno melhor das companhias aéreas. Então nós convidamos as companhias aéreas para ouvi-los, porque nós é que vamos aprovar. A Assembleia é que vai deliberar sobre esse assunto. E pasme que uma das companhias aéreas indicou um representante de uma associação. Olha, como é que as companhias aéreas que vão ser as beneficiadas dessa redução de impostos não tenha nem sequer o interesse delas mesmas virem aqui nos convencer de que o projeto é bom e que o setor precisa dessa redução de impostos. Definidos o presidente e o vice da CPI do táxi aéreo, a comissão foi criada para investigar a prestação do serviço no estado de São Paulo. O serviço é restrito a uma elite econômica e, mesmo com a fiscalização, o transporte aéreo não está livre de irregularidades, como foi no caso, por exemplo, do jornalista Ricardo Boechat, que morreu na queda de um táxi aéreo em fevereiro deste ano. Preocupado com este assunto, o deputado Rogério Nogueira, do DEM, solicitou a instauração de uma CPI e foi eleito vice-presidente. A aeronave, ela pode causar problema para quem não está voando, né? Porque a gente vê avião caindo em estradas, a gente tem aeroportos hoje que o município cresceu e o aeroporto ficou dentro do município. Então é um risco constante de acidentes. E para que não haja esses acidentes, a gente tem que realmente investigar com todos esses acidentes que já tiveram, até com pessoas famosas, mas a gente no dia a dia tem que estar fiscalizando todos eles. Já para o cargo de presidente, o deputado delegado Olim, do PP, foi eleito por unanimidade e reforçou a importância dessa CPI diante do grande número de acidentes nesta atividade. Tivemos muitos acidentes, táxis aéreos, pessoas que usam seus aviões assim, não fazem manutenção,
muitas pessoas morreram. Então acho que é uma CPI importante para esta casa. Chamaremos pessoas aqui que entendam, que saibam como é que funciona. Por exemplo, as pessoas compram aviões e às vezes para baixar os custos começam a colocá-la para aluguel. Só que você sabe que uma aeronave é diferente de um carro. Um carro você breca, a aeronave você cai e morre. Então acho que nós temos que começar a dar em cima disso. Não pode mais acidentes como teve aí do nosso repórter, o Bochar, não é só por causa dele, mas outros que faleceram, que o helicóptero estava completamente irregular, a pessoa não estava habilitada para fazer táxi aéreo e cobrando. Quer dizer, ela cobra de uma empresa que paga impostos, paga um preço justo que cobra-se do cliente e ele faz pela metade do preço essas aeronaves para bater despesas do próprio dono do avião. Então acho que isso nós temos que dar em cima. Isso está acontecendo no Brasil, está acontecendo em São Paulo, que São Paulo é o maior ponto de aeronaves, maior número de helicópteros, maior número de aviões está na região de São Paulo. Então acho que essa CPI é muito importante, temos que cortar isso, não dá mais para a pessoa brigar nos preços com as pessoas corretas, que são empresas de táxi aéreo e outros que fazem pela metade do preço para poder fazer uso de suas aeronaves para baixar as despesas. A Assembleia Legislativa de São Paulo assistiu ao lançamento da Frente Parlamentar em Defesa das Universidades Públicas, com o apoio da deputada Beth Saão, do PT. Representantes de entidades e lideranças sindicais também marcaram presença nesse evento. O lançamento da Frente Parlamentar em Defesa das Universidades Públicas aconteceu no auditório Paulo Kobayashi, aqui no Parlamento Paulista. Por iniciativa da deputada Beth Saão, do PT, esta frente visa defender as universidades públicas e os institutos de pesquisa. Qual que é a importância do aprimoramento dessas políticas públicas, da defesa dos institutos de pesquisa e das universidades públicas? É importante para poder esse país continuar se desenvolvendo. Muitas das coisas que nós experimentamos, que nós usamos, que nós discutimos, elas foram elaboradas previamente, desenvolvidas e pesquisadas, seja pelos institutos de pesquisa, seja pelas universidades. E hoje esse processo de desmonte é um risco a toda a sociedade paulista e, por consequência, a sociedade brasileira. O que nós temos observado é que progressivamente tem havido uma privatização dessas políticas públicas e uma perda de influência tanto dos institutos de pesquisa, bem como dos institutos federais de tecnologia, do Centro Paula Souza com as suas ETECs e FATECs e também na área do ensino médio e do ensino superior. Então é importante que se faça esse debate aqui com a participação de docentes, pesquisadores, pessoal de apoio técnico administrativo, alunos e pessoal da comunidade sobre o que é que se pretende, pensando o futuro das universidades públicas e também desses institutos no estado de São Paulo. E se é viável nós pensarmos numa recuperação deles com a realização de concursos públicos, com a valorização dos profissionais e com o acesso a cargos de direção por esses pesquisadores por mérito, por competência e não por indicação política. A frente visa o aprimoramento da legislação e das políticas públicas sobre a formação acadêmica e a produção de estudos sobre educação, ciência, tecnologia e inovação nos diversos níveis de ensino. Representantes de várias entidades e lideranças sindicais marcaram presença no evento e ressaltaram a importância da discussão. A criação dessa frente parlamentar suprapartidária, liderada pela deputada Beth Saão, é de fundamental importância, não só para os institutos públicos de pesquisa, mas para todo o sistema paulista de ciência, tecnologia e inovação, que engloba as nossas 3 universidades estaduais no estado de São Paulo e os 19 institutos públicos de pesquisa. É um sistema que existe há mais de um século em São Paulo e que vem de há muito tempo dando a sua contribuição para as políticas públicas do estado de São Paulo em diferentes áreas, ajudando o setor produtivo público e privado, ajudando a definição de políticas públicas em diferentes áreas do meio ambiente e à saúde, e esse sistema tem que ser preservado a qualquer custo. Há alguns anos, os institutos vêm sofrendo um sucateamento, nós não conseguimos a reposição de mão de obra qualificada, porque não se abre concursos públicos, e essa iniciativa é para ver se a gente consegue fazer com que o parlamento e o governo se sensibilize com a importância da manutenção da missão pública do sistema paulista de ciência e tecnologia. Parlamento Paulista abre mais uma vez espaço para a arte. Em cartaz, a mostra do fotógrafo
Fausto Fernandes. Imobilidade, uma crítica à falta de mobilidade urbana nas grandes cidades. A exposição fica aberta até o próximo dia 17. As fotografias foram feitas em várias partes do mundo. O amontoado de bicicletas em Roterdã, na Holanda, revela que elas estão no cotidiano dos moradores. Lá a bicicleta é usada 24 horas por dia para qualquer coisa. Mercado, passeio, levar os filhos para passear, levar o cachorro para passear, em suma, tudo. Esse assunto está muito em moda hoje, né? Com as questões de ciclovia, bicicletas, patinetes, né? Essas locações que são feitas. O que nós queremos discutir é a questão do uso mesmo disso, do uso laboral dessa coisa, porque por enquanto só está no lazer. No total são 15 fotografias, cada uma com uma mensagem crítica e poética. Nesse quadro aqui, por exemplo, que a gente consegue analisar, é uma corrente enferrujada em meio às folhas do outono, meio como se a bicicleta estivesse deixada de lado pelo poder público no Brasil. É mais ou menos isso? É uma leitura bacana que você fez. Essa é uma das fotos que ilustra basicamente isso. É lógico que tem na minha visão, né, tem uma coisa das cores, da leitura poética da fotografia. Fausto tem 34 anos de experiência. Os detalhes clicados por ele nos convidam à reflexão sobre a mobilidade urbana no Brasil. Um olhar do Fausto, que ele é muito chega a ser romântico, chega a ser nostálgico, né? E foi esse recorte que a gente achou que seria muito interessante trazer para essa exposição. Quer dizer, não só a questão da crítica, obviamente, porque ela está aí a olhos vistos, né? Mas a questão da sensibilidade, isso é muito importante. Assembleias legislativas podem derrubar prisões determinadas pela Justiça. O Supremo Tribunal Federal decidiu por 6 votos a 5 que as assembleias legislativas podem revogar as prisões de deputados estaduais. A decisão do Supremo estende aos deputados estaduais a prerrogativa já vigente aos parlamentares federais. É baseada no artigo 53 da Constituição Federal. O artigo diz que senadores e deputados federais são invioláveis civil e penalmente por palavras, opiniões e votos. A votação no Supremo negou liminar pedida pela Associação dos Magistrados Brasileiros. A AMB pedia a suspensão de normas de imunidade a prisões provisórias aprovadas pelas assembleias dos estados do Rio de Janeiro, Mato Grosso e Rio Grande do Norte. Segundo as normas questionadas pelos magistrados, o Legislativo só não teria o poder de revogar prisões em casos de flagrante ou de crimes inafiançáveis. A decisão do STF permite também que as assembleias suspendam ações penais abertas contra deputados. A votação sobre a questão começou em 2017 e estava suspensa. O presidente do tribunal, ministro Dias Toffoli, mudou o voto. A favor da imunidade votaram Marco Aurélio Melo, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Celso de Mello, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Contra a imunidade, os votos foram dos ministros Luiz Edson Fachin, Rosa Weber, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Luiz Roberto Barroso. Para falar sobre a decisão do STF, nós vamos conversar agora aqui nos nossos estúdios do Jornal da Assembleia com o deputado Douglas Garcia, do PSL. Primeiro, deputado, quero agradecer a tua vinda aqui ao Jornal da Assembleia hoje e vamos dar início aqui nessa entrevista já perguntando se o senhor concorda com a extensão da imunidade aos deputados estaduais. Absolutamente contrário. Olha, eu entendo que existe independência entre os poderes, porém, quando um poder... Eu sempre defendi que quando um poder intervém no outro, a competência do outro, ele está agindo de ativismo judicial. O que é agir de ativismo judicial? Quando o STF, por exemplo, legisla nas questões a respeito do aborto, né? Eles estão tentando decidir sobre a descriminalização do aborto. Isso quem deve mexer é o poder legislativo. Da mesma forma, o poder legislativo ele deve manter na sua função de legislar e não julgar. Então, nos casos em que precipua julgamento, para mim, deve ser mantido pelo Tribunal de Justiça, pelo STF, pelo Superior Tribunal de Justiça. Qualquer coisa envolvendo julgamento
é só com os tribunais de justiça. Quando o STF decide estender essa imunidade parlamentar para os deputados estaduais, em como o próprio Barroso, né, ele utilizou de uma expressão bem forte ao dizer que, sim, infelizmente, as casas legislativas têm essas questões de acordo e tal. Eu me sinto um tanto constrangido de falar isso, mas é a realidade. Quando a gente fala sobre essas questões envolvendo prisão, etc., eu preciso dizer nessa questão de corrupção, né, o poder que as assembleias e o Congresso, até mesmo as câmaras municipais têm de poder se articular, né, para livrar de determinado processo, isso garante ao deputado, infelizmente, uma via de conseguir fugir da justiça. Então, eu sou contra, eu acredito que esse poder pertence, sim, ao Tribunal de Justiça. Até porque o Supremo, né, ele decidiu por 6 votos a 5 que as assembleias legislativas elas podem revogar, né, as prisões dos deputados estaduais. Exatamente. Então, sou radicalmente contra, eu acredito que esse poder deve ser apenas do Poder Judiciário. Entendo que casos políticos devem ser julgados pelas assembleias, né, e também pelo Congresso Nacional. O que é caso político? Perda de mandato, por exemplo. Né, por alguma coisa que está acontecendo dentro da própria Assembleia, né, uma briga política dentro da Assembleia. Agora, juridicamente falando, em questões envolvendo corrupção, etc., prisão em flagrante, né, isso deve ser julgado pelo Tribunal de Justiça, pelo STF, a depender da competência de acordo com o que for o deputado, se é deputado estadual, se é deputado federal e etc. Isso não pode ser de competência da Assembleia. Aliás, foi um assunto que o senhor debateu muito, bateu, inclusive, ali em plenário aqui na Assembleia Legislativa sobre essa questão, né? Da ativismo judiciário, exatamente. Eu acredito que o Poder Judiciário ele não pode se apequenar e, infelizmente, foi isso que o Supremo Tribunal Federal fez. Ele tirou da própria competência a cúpula do Judiciário, tirando o seu maior poder, que é o poder de julgar, de manter, né, os 3 poderes, né, ali nessa régua, né? Eu acredito que o Poder Judiciário ele é aquela ferramenta que o pedreiro utiliza para deixar o muro reto. Eu esqueci o nome daquele negócio. Mas deixa para manter o muro extremamente reto. Cada um dos seus poderes fazendo a sua atuação. Então, o Poder Judiciário, quando ele decide que a Assembleia precisa julgar esses casos, então ele simplesmente tira, né, a sua principal competência da reta. Isso não pode ocorrer. Isso é competência do Poder Judiciário e não das Assembleias Legislativas. Até porque o ministro Barroso, né, com a procuradora a Raquel Dodge, eles fizeram um coro, né? Sim. Inclusive, batendo nessa tecla de que a decisão ela impede o combate à corrupção. Como é que o senhor avalia, então? Eu avalio que isso vai abrir as portas do Brasil para mais escândalos de corrupção. As casas legislativas, elas não julgam juridicamente, elas julgam politicamente. Os ministros do STF deveriam ter essa ciência, pelo menos a gente viu que foi uma votação bem acirrada, né? Mas o que acontece não existe processo jurídico. Quando se entra numa Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional ou na Câmara Municipal, tudo que existe são processos políticos. Então, qualquer coisa envolvendo escândalo de corrupção, qualquer coisa envolvendo essas questões deve ser julgado pela Justiça e não pelo Legislativo. Boas explicações, deputado. Eu queria agradecer a tua presença aqui no Jornal da Assembleia e espero, uma próxima vez, que o senhor esteja aqui junto com a gente mais uma vez, tá bom? Obrigado. Obrigado, deputado. Jornal da Assembleia desta quarta-feira termina aqui, lembrando a você, telespectador, que você pode acompanhar, pode assistir o nosso jornal e também a nossa programação através da internet pelo YouTube. A gente se vê de novo amanhã. Espero vocês. Até lá.